Bom, eu acho que falamos bastante. Vamos falar sobre Sérgio Moro. Tá todo mundo ansioso aqui para saber o que que você acha. Sérgio Moro, que nesse momento deve estar prestando depoimento, disse que ia prestar depoimento das ações que pesam contra ele na Justiça Eleitoral do Paraná. Você acha que ele vai ser cassado, Reinaldo? Vai, não tenho a menor dúvida. Você não tem dúvida? É, Acho que ele vai realmente ser cassado. se E não for essa no TRE, cassação, ela será uma cassação realmente por questões jurídicas ou ele vai ser uma fundada, cassação absolutamente política, como fundada. alguns dizem? Não, não tem nada de político. Abuso de poder econômico na veia. Se não for no TRE do Paraná, vai ser no TSE. Porque, evidentemente, haverá recurso, mesmo que o TRE diga não. Vai haver recurso ao TSE. Veja só, a lambança que o Sérgio. E atenção, e hoje o Podemos, que é o partido ao qual ele era ligado, ajuda no fornecimento de material, deixando claro que ele tem de ser cassado. Houve, claro, abuso de poder econômico. O Sérgio Moro foi preparado para disputar a presidência da República com o dinheiro do Podemos, muito dinheiro, recursos, segurança pessoal e tudo, né? Presença em horário eleitoral. Ele foi preparado para ser presidente, para disputar a presidência da República. E os recursos utilizados para popularizar o seu nome, para vender seu nome para o país, eram os recursos que iam disputar a presidência da República. Depois, com a sua inabilitação, né, é, aqui em São Paulo, o que aconteceu? Ele vai disputar a eleição no Paraná, e aí não tinha como disputar a presidência, então vai disputar o Senado, só que a máquina que ele liderou na disputa pelo Senado era a máquina que tinha sido preparada e tinha sido alimentada pelos recursos da disputa, da pré-disputa presidencial. Então, houve, inclusive, comprovadamente, uso de recursos acima do limite para disputa, porque existe limite, acima do limite para disputar o Senado. Foi uma disputa desigual. Né? Eu li a inicial do PL, que curiosamente é o PL que liderou isso, depois tem uma ação do PT e elas acabaram se juntando. Eu li a inicial do PL, eu não vejo como, atendo-se aos autos, não se concluir abuso de poder político, abuso de poder econômico. Né? No caso dele, abuso de poder econômico. Né? E isso, e isso dá inelegibilidade. E se tiver mandato, cassação de mandato. Tem um ex-presidente que perdeu os direitos políticos, inclusive por abuso de poder econômico também. Tem o abuso de poder político, mas tem o abuso de poder econômico. Né? Então, acho que será cassado. Se fizer a justiça, será cassado. O que eu considero um desfecho absolutamente brilhante e compatível com a sua trajetória. Porque vejo assim, olha que coisa gloriosa. Alguém que se deslegitimou por suas próprias escolhas como juiz, que se deslegitimou por suas próprias escolhas como ministro da Justiça, porque a escalada armamentista do Bolsonaro se deu com ele no Ministério da Justiça, e que se deslegitimou como senador. Está de parabéns, já pode pedir música lá para o Fantástico. Né? Se deslegitimou 3 vezes, né? Demonstrando que, entendo, foi um mau juiz, um mau ministro e está sendo um péssimo senador. Né? Porque se tem coisa lá para votar, tem a ver com o governo Lula, ele é contra e ponto final, não importa o que se vote. Né? Ainda tem a pretensão de ser uma espécie de líder da oposição, embora não lidere coisa nenhuma. Mas aí já é outra coisa. Que vá ser cassado, em se fazendo justiça e em se aplicando a lei, vai. Né? Ah, Reinaldo, você não gosta do Moro, todo mundo sabe. Não, não gosto mesmo.
Não é? Eu sempre deixei muito clara a posição. Não é pessoal, não o conheço pessoalmente, né? E não quero também. É, não é pessoal, são as escolhas dele. O que ele fez com o Estado de Direito no Brasil. Como ele usou a Lava Jato. Como ele usou a Lava Jato para fazer política. Como ele usou depois o Ministério da Justiça e Segurança Pública para fazer política, né? E está aí. Era presidente, foi ser senador, e aí brincou, a meu ver, com as regras do jogo. Não há como um TSE. Vamos ver primeiro o que vai fazer o TRE. De qualquer modo, haverá recurso. Quem quer que perca vai recorrer. Não há como o TSE, que vem aplicando uma linha bastante severa nesses casos, deixar o Moro passar incólume. Então, acho que vai ser cassado. Sim. Vai ter que fazer outra eleição lá para senador. E se ele for cassado, fica inelegível por 8 anos, né? 8 anos longe. é, Não adianta você tentar me deixar triste, tá? Não vai acontecer. Não tente passar a sua tristeza para mim por causa do Santos. Não faça isso. Agora, entendeu? Aí a pessoa fica melancólica, porque o Santos cai e fala, agora vou deixar o Reinaldo triste. Não adianta, eu não vou ficar, tá? Eu resisto muito bravamente, eu sou uma pessoa otimista, tá? Moro, estou muito chateado. Se Vossa Excelência realmente ficar 8 anos, nossa, que coisa triste. Vai fazer falta para a política brasileira, a cara dele. Não, é que Vai, você nossa, até tu falou é agora uma assim, né? cassação que preenche uma lacuna gigantesca, como se diz. Não, a atuação nele como senador, né? Até eu lembro que as pessoas estavam com essa expectativa e quando teve a oportunidade de lhe fazer as perguntas na própria CPI, né? Se esperava bastante. Até quem não gosta de Moro, eu acho que esperava mais dele atuando como senador do que realmente ele demonstrou até agora, né, Reinaldo? Você sabe que assim, porque havia uma certa expectativa em relação a ele, que eu nunca tive. Eu estou falando que a meu favor aí, ou a favor, endossando isso que eu estou dizendo, né? Não a meu favor, endossando isso que eu estou dizendo aos textos que eu escrevi, aqui no UOL, em todo canto, né? O que eu falei, né, nesse tempo. Com a devida vênia, o Moro é uma pessoa notavelmente ignorante, inclusive em direito, não é só em língua portuguesa. Só esperava mais dele, assim, ou muitas vezes. Veja só, Fabíola, eu fiquei assustado quando eu li a sentença dele condenando o Lula. E particularmente assustado. Fiquei particularmente assustado, e eu lembro que, à época, tretando muito com o PT e tal, e aí eu li a sentença e disse, bom, condenou Lula sem prova. Eu já vinha muito crítico da Lava Jato, todo mundo sabe, perdi empregos por isso, gloriosamente, né? É... Tentaram vazar conversa minha, em razão disso. Tentaram não, vazaram conversa que não tinha nada de errado de resto, né? Felizmente, que eu não tenho conversas erradas com ninguém. Aí eu fui ler a sentença. É uma sentença sem prova. Outro dia ele foi a um podcast aí, tentou tirar uma onda comigo e quebrou a cara, que é um podcast meio conservador. E o rapaz perguntou, eu digo rapaz porque realmente não lembro o nome, senão diria. O Reinaldo Azevedo vive perguntando para o senhor em que página estão as provas contra o Lula, da sua sentença. Por que o senhor não responde para ele e acabou? Aí ele resolveu me xingar. Porque o Reinaldo só começou a ser crítico da Lava Jato depois que pegou Tucano. É mentira, e ele sabe disso. Meu primeiro texto contra a Lava Jato é de 2014, ano da Lava Jato, sobre os procedimentos autoritários e ilegais, né? Que já começava. E ele não respondeu, mas o cara falou, tá, mas custa dizer em que página? Sabe por que ele não respondeu? Porque ele não tem prova. Não tem prova. A sentença é notavelmente mal escrita. Ele confessou depois, para quem não sabe, sempre que tem um julgamento, existe um instrumento chamado embargos de declaração, né? O que é um embargo de declaração? É quando a defesa pede
o senhor poderia, por favor, esclarecer, ou então a parte pede, o senhor poderia, por favor, esclarecer esta parte da sentença, porque ela está um pouco obscura? E no embargo de declaração, ele deixa claro, inclusive é importante lembrar isso, que nem juiz da causa ele era. Porque a causa só estava com ele na suposição, duas pressuposições, de que o apartamento de Guarujá fosse do Lula, e eles não provaram que era. Ao contrário, o Lula provou que não era. Não é? Ele tinha lá uma cota, chegaram a se interessar pelo apartamento, mas não ficaram. E dois, que aquele apartamento derivava de contratos da OAS, era uma propina que decorria de contrato da OAS com a Petrobras. Ok? Como na sentença em nenhum momento isso fica claro, aparece a prova, olha, então está aqui a evidência. Aí o Zanin falou, o senhor poderia, por favor? Ele, por escrito, disse, este juízo nunca afirmou que o apartamento decorre de contrato com a OAS e a Petrobras. Bom, ele era juiz para as causas da Petrobras. Se o apartamento não decorria daquilo, nem juiz ele era. E se o apartamento não decorria de contrato, portanto, não tinha crime. E, no entanto, ele condenou o Lula. Ele condenou o Lula por quê? A sentença dele é o PowerPoint do Dallagnol redigido. É isso, por extenso. E mal redigido, porque ele escreve muito mal também. Ele escreve mal porque ele pensa mal. É isso. Porque tem concepções tortas do direito de defesa e tudo mais. Então, assim, eu não esperava nada melhor, não. Não esperava mesmo. Acho muito fraco. Acho muito fraco. E acho espantoso, na verdade, que durante um tempo enorme, né, a gente tenha ficado sujeito, o Brasil tenha ficado sujeito, a uma pessoa como ele, e, de certo modo, como a Lava Jato, porque ali está a semente, inclusive, dos desaires que a gente viveu depois, né? Todo esse ódio burro que existe contra o Supremo, contra o establishment, contra os políticos, tudo isso que leva o país para o buraco e o torna, enfim, que faz com que a extrema-direita ascenda, né? Fragiliza o país diante da extrema-direita, tudo isso começou com a Lava Jato. E continua ainda. Dallagnol O, percorre o hoje, país hoje o Alexandre agora. de Moraes falou isso. Não sei se você chegou a ver, ele estava Não vi, não vi, participando não. de um seminário lá no Ministério Público Federal e ele falou exatamente isso. Que foi. Mas ele, na verdade, não falou Lava Jato, mas aí ele falou sobre a questão da corrupção, que foi a linha, né, para a chegada da extrema-direita, do ódio e do Sim. sangue no poder, e do que trouxe o Brasil para a situação que ele vive hoje. Falou que o início de tudo isso é a corrupção endêmica que existe no país e a dificuldade do Brasil lidar com essa questão da corrupção e a raiva à corrupção que trouxe o ódio da extrema-direita na sua atuação pelo país. Foi o Porque, desenho que ele assim, a fez. corrupção é a velha história. A corrupção existe, existe. Né? Existe. E onde há poder, há corrupção. Ela pode ser maior ou menor. E com isso, eu não estou querendo dizer, então a gente se conforma. Não, não é para se conformar. Agora, é preciso ver, na metáfora manjadíssima, mas sempre muito boa, né? Se você pega e joga fora a água suja junto com a criança, ou se você preserva a criança e joga água suja. O bebê, né? Você vai dar banho no bebê? O que você faz depois? Fala, nossa, que água imunda, e joga fora com o bebê junto? Não. Você joga fora a água suja e vai trocar o bebê, né? Enxugar, passar talquinho, botar fraldinha. Não é isso? Que o bebê é importante. Você só usou a água para deixar o bebê limpinho. Uma operação anticorrupção não pode destruir o próprio tecido que ela está querendo limpar, como aconteceu. Comecemos pelo que aconteceu com as empresas. Nós destruímos a chamada indústria de base no Brasil.
Destruíram. Milhares de empregos se perderam. Olha aqui, eu costumo dizer não, eu sempre lembro. Peguem o caso da Siemens, que a gente chama Siemens aqui no Brasil, que está no mundo inteiro. A Siemens fez acordos de leniência, dona Fabíola, para quase em todo país do mundo. Fechou? Acabou? Foi para o vinagre? Ou é uma das grandes potências do mundo? Acordos de leniência vivem sendo feitos. Porque há ali incorreções nas relações, a depender da relação com os países, né, e da institucionalidade dos países em que operam, pode haver prática de corrupção. Então, que se punam os corruptos e se preservem, por exemplo, as empresas. Mas aqui não era um combate à corrupção, era um projeto de poder. Meu Deus do céu! É, é, eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu estou exibindo provas. O que foi que Dallagnol fez de si mesmo depois? O, o Batman. O Batman foi ser o quê? O Batman foi ser senador, queria ser presidente da República. E o Robin? Foi ser deputado. Que, aliás, também perdeu o mandato. E bem perdido. Que não tem nada de vingança ali. Que, obviamente, ele resolveu cair fora porque ele viu que ele ia se dar mal. E outros procuradores que atuaram politicamente. Então, foi uma operação de natureza política, seguindo a operação também política de mãos limpas na Itália. Tem texto do Moro a respeito. Não é? Então, eu não esperava a atuação, mas aqui eu já estou falando da atuação dele lá no passado. O que vai, voltemos ao ponto, ele vai perder o mandato.